Hoje vai ter live com a Grazi Siqueira, ela é a autora escolha de nós dois, um dorama bem gostoso de ler. Eu espero que dê tudo certo nessa live, porque vai, vai dar certo sim, em nome de Jesus, Deus tá na frente. Oi, Grazi, tudo bem? Você tá vendo? Tá vendo? Aê! Agora deu, hein? Agora deu! Deus tá na frente, então nenhum inimigo vai nos ajudar. Não, agora é o Senhor no controle. É, é o Senhor no controle e o inimigo não vai nos atrapalhar. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ai, que bom. Me conta, Grazi. Vamos conversar? Vamos conversar, vamos chamar o povo para a live, vamos mandar convite. Uhum, Estou mandando aqui convite para o povo. exatamente. Minha mãe já tá aqui. Uhum, Vamos falar com esse povo. tudo. Uhum, Já enviei convites aqui. exatamente. Eu também tô mandando aqui. Então, me conta como foi escrever o seu livro, A Escolha de Nós Dois. Vou mostrar ele aqui. Uhum. É, também tem. Olha, tem físico e Kindle. Ó, primeiro, né? Vou me apresentar para quem está aqui no perfil da Isadora pela primeira vez, né? Através do meu ou através do dela, para quem está aqui nessa live, eu sou a Grazi Siqueira, Uhum, autora desde 2024, né? Quando o Senhor me presenteou com a história de Conexão Inesperada. uhum. O livro acabou se tornando uma série, né? E temos também Conexão em Risco. E agora a gente está aqui com a escolha de nós dois, que é o livro que a gente vai falar dele agora, né, Isadora? Exatamente, tá? Grazi. Olha, me conta como foi essa caminhada. Você acabou de falar que foi desde 2024, autora, então como você É, viu? eu iniciei em 2024, né? O meu primeiro livro foi lançado em dezembro de 2024 e desde então, né, eu tenho escrito outras histórias, né? Já tem Amor Sem Filtro, A Escolha de Nós Dois, o final de Conexões está vindo por aí, né? Eu escrevi também um conto de fantasia para a antologia da Coerência. E a gente tá, e a gente tem feito muitas coisas, né? Falado do amor de Deus através das histórias que Ele nos permite escrever, né? A gente entende que não é sobre a gente, é sobre Ele, né, Isadora? Exatamente. Tudo que a gente faz é para ele, sempre para ele. Sempre para Ele. Olha, você como? Eu vou fazer umas perguntinhas aqui para você. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Ah, quais coisas que te inspirou a escrever a história? Então, eu nunca tinha pensado em ser escritora, né, Isadora? Então, é, a minha primeira inspiração, né, que foi sobre conexão inesperada, eu tinha um tempo livre, né? Ela às vezes levava minha filha para o estágio dela e eu ficava lá uma hora esperando, mais ou menos. E então eu comecei a pesquisar algumas coisas, né? Sobre investimentos, na verdade, não tinha nada a ver com livros, né? Com ficção cristã. E aí, uma investidora fez uma viagem para a Coreia do Sul e eu fiquei bem encantada com aquilo, assim. Fui pesquisar sobre a cultura do país e quando eu me deparei com o tanto de anotações que eu tinha, eu fiquei pensando, gente, tem tanto assunto aqui para falar sobre o entretenimento coreano, né, de forma geral, as coisas que acontecem naquele país, e como que eu vou falar desses assuntos sem ser uma pessoa chata, assim, né? Porque uma coisa é você contar aquilo que você gosta com empolgação, e nem sempre a pessoa vai gostar de ouvir aquilo, né? Porque você fica repetitiva. Mas outra coisa é contar uma história. E eu senti Deus falando no meu coração de uma forma bem, bem real mesmo, que eu deveria contar uma história. Então eu peguei todos aqueles blocos de nota, né, mais de um ano de pesquisa,
e fui escrever essa história, né, onde a gente vai abordar namoro santo, idolatria, entretenimento, né, e outras coisas mais que as pessoas têm que ler para descobrir, né, Isadora? Mas que a leitura coreana, os livros doramas estão crescendo ainda mais. Todo mundo está amando. Tá crescendo, tá crescendo. É um gênero que eu não imaginava escrever, né? Eu não imaginava nem escrever, muito menos esse gênero. Mas eu fiz em obediência e, assim, é, é algo que tem tocado meu coração, né? E aí eu achei que eu ia parar em Conexão, e aí veio a escolha de nós dois, onde eu falo sobre o luto, né? O Verdade. processo de cura, e aí tem muitos sentimentos meus nesse livro, muitas coisas que foram da Grazi, né? Os sentimentos da Grazi nessa história. A Dimitri também conversou comigo sobre o luto. Porque é algo bem sensível que você abordou. Sim. E, e com isso, como você se inspirou nessa parte de falar sobre isso? Então, a inspiração, na verdade, veio da história, né? Não do luto em si. Veio de um Reels que eu estava vendo, assistindo um Reels de um determinado artista coreano, e ele narrou lá sobre um período que ele tinha ido estudar fora, né? Para poder melhorar a sua performance na carreira dele. E ele vai e fala sobre uma moça que ele conheceu, mas por causa da dificuldade do idioma, ele não conseguiu se aproximar dela e falar que gostava dela. Eu falei assim, gente, esse negócio dá uma história. Só que o negócio virou todo, né? Era para ser um romance de duas pessoas que tinham culturas diferentes e acabou virando uma história sobre luto, né? É, onde eles se aproximaram no início, mas por causa da imaturidade do personagem, ele não conseguiu sustentar o amor que ele tinha pela garota. Ela se casou, seguiu em frente e ficou viúva. E anos depois ele tem uma nova oportunidade com ela, né? E aí a imaturidade não vai caber mais na história. Exatamente. E a Helena? Tá, Helena, você quer saber o que sobre a Helena? Como foi o processo de criação? Como foi criar essa personagem? A Coreia, como ela conseguiu entrar na Coreia do Sul? Sim, ela entrou porque ela se casou com um coreano já estabelecido, né? Então, assim, é um processo mais fácil porque ela se casou, né? Deve ter tido aí um processo burocrático, não é uma coisa que eu narro no livro, mas existem os processos e depois deles todos prontinhos, quando a pessoa se casa, ela pode estar no país, né? Depois de trâmites legais. Mas a construção da Helena, inicialmente, foi uma experiência pessoal, né? A dor da Helena no início é muito a minha dor. Então, todos aqueles primeiros capítulos onde a gente fala do luto dela, ela como mãe, ela no automático ali, não queria viver, mas ela precisava viver pelos filhos, né? Tudo aquilo ali eu passei por isso no luto do meu pai, né? O início foi muito difícil. Então, aqueles sentimentos não são inventados, né? Ali, a Helena ali tem o quê? Uns 60% da Graça, entende? Então, o processo de construção foi doloroso, porque eu tive que reviver na minha memória sentimentos que eu não tinha mais ali, né? Que Deus já tinha curado. Sim. E o romance dela como protagonista, né? Como a Estrela Fama, o Taie, né? Porque eu não sei falar nome coreano. É TI, o TI, TI1. Como vai A criar? gente vai aprendendo, tá? Porque não é fácil, não. Ai, como vai criar? Então, eles se conheceram, né, quando ele esteve fora do país. Ela também esteve fora, né, do Brasil. Ela é uma brasileira que foi estudar teatro nos Estados Unidos. Ele é um coreano que foi estudar dança. Eles se encontraram porque eles foram estudar na mesma escola, né? E eles tiveram uma amizade ali. Eles, né, se tornaram amigos. Ele era muito novo, né? Ele é um personagem que ele é um ano mais novo que a garota, né, no caso do livro. Então, assim, ele não teve aquela coragem de sustentar o amor que ele tinha por ela. Mas ela se casou com o melhor amigo dele, que era quase um irmão, né? Então eles continuaram ali presentes na vida do outro.
como família, né? De verdade, ele é meu personagem favorito. Ele foi a pessoa mais fofa que eu vi no livro. Você gostou dele? Amei. Ah, eu tenho uma queda muito grande, não um tombo. Eu falo que não é uma queda, não é um tombo por personagens masculinos. Porque eu sou louca com o Yun de conexão, sou Uhum. louca com o Tei de A Escolha de Nós Dois. Eu só não gosto muito do meu personagem Lip de Amor Sem Filtro. Porque ele precisa de uns puxão de orelha, sabe? Ah, então você se estressou nessa parte. É, ele é um personagem que me estressa. Mas assim, bem legal. Aí eu falo, ah, se tivesse aqui, porque teve momentos que eu quase queria pegar o personagem aqui da história. E, Uhum. ai, se tivesse aqui na minha frente, eu ia dar um chacoalhão, né? Não é? Tem hora que ele merece um chacoalhão, né? Pra ele acordar pra vida, gente. Não, Mas isso é bom, né? Quando os personagens eles despertam alguns sentimentos no leitor, é porque ele foi escrito certo, né? Quando alguém fala assim, eu tô odiando o seu personagem, né? Lá na Amor Sem Filtro, teve uma leitora que ela falava, eu quero matar o Lipe. Eu falo, nossa, então eu escrevia direitinho, porque eu quero que você mata ele mesmo. porque se você me permite dar um pequeno resumo do que eu tô falando, Uhum. eu vou tomar cuidado com todo spoiler. É, como, Cuidado com o spoiler. como Oi? eu amava ela, desistir dela. É, É, ficou ali toda a vida guardando aquele sentimento, né? Oh, é, meu Deus. Mas ele teve oportunidade primeiro, né? Ele foi bobo, ai. Deu ela de bandeja pro amigo. de verdade, dá vontade de dar um chacoalhão. Dá vontade, né? Dá vontade. Mas a gente tem só que ler e esperar que tudo acabe bem, né? Ai, de verdade, como tá sendo gostoso essa conversa. De Ah, eu também agradeço o convite. Você é uma preciosa. E eu tô verdade, feliz da gente estar aqui conversando. só esperando. Uhum. Como, aqui as minhas perguntinhas, a gente já respondeu algumas aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta diferente. Sim. Você es- escuta um K-pop quando você. Algum louvor pra colocar no livro? Então, eu procuro aqueles K-popers, e a página, por exemplo, tem uma página que eu sigo que chama Jesus Vive. E é uma página, vai ter um barulhinho aqui agora, mas vai passar. É uma página de que a maioria das músicas que eles compõem são K-popers Uhum. cristãos. Então eu uso muito nos meus livros, né? Para fazer divulgação, para fazer reels, para colocar na playlist. Deixa Uhum. eu passar o barulho. Tá ouvindo aí? Não, fique em paz. De vez em quando também vai ter barulho aqui, Hum. porque eu tô na casa dos meus pais. E aqui é cheio de animais. Não, passou aqui já. Então, eu gosto de K-pop cristão, né? Assim, eu ouço muito por causa disso. Tem alguns cantores que eu sigo. Então, assim, quem tiver curiosidade de conhecer meu perfil, vai ver lá que a maioria dos meus posts tem muito K-pop cristão. Eu gosto muito, sabe? Então, assim, geralmente eu não preciso de ouvir música para ter inspiração nem nada. Mas eu gosto de ter uma playlist e aí eu escolho músicas cristãs americanas, coreanas e brasileiras, né? Para compor a playlist com letras que tenham a ver com aquela história. Uhum. Sim. Alguma série também? Ah, ultimamente eu não tenho conseguido assistir séries, sabe? Tá difícil. Mas quando eu tinha mais tempo para assistir, eu gostava muito de assistir, assim, é, Once Upon a Time, que é uma série de fantasia. Eu Isso. gostava, Assisti com eu assisti todos, né? Gostava de assistir também The Flash, né? O Flash eu gostava muito, porque tem muita física quântica. Eu amo aquelas viagens dele, assim, vai e volta, assim. Então, então assim, eram as séries que eu tinha um hábito de assistir. As últimas séries que eu assisti foram Once Upon a Time e Flash, mas eu confesso que eu não estou conseguindo ter tempo para assistir séries, sabe? Então Sim, eu tô tentando me abster de telas para eu conseguir dar conta das outras coisas, porque senão a gente faz, fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aí não consegue fazer nada, né? verdade. Isso é verdade, como a gente fica bastante escrevendo.
Também É, ama. é, Mas é. assim, a gente como? O seu livro, ele tem alguma fonte... Oh, desculpa. O seu livro, ele tem uma continuação? Então, A Escolha de Nós Dois, ele é um livro único. Sim, Mas quem já leu a série Conexão vai saber que tem um personagem aqui, dentro desse livro, que está na série Conexão. sim. Então, ele não é uma continuação de Conexão, é uma história diferente, mas é um crossover, né? Existe um personagem que está aqui, que está na série Conexão, e vai sair um personagem daqui, desse livro, que vai para o último livro da série Conexão. É. É que você... Eu sou nova leitora sua. Você quer acompanhar? Aham. Pois é, você tem que ler os outros para você vir me dar opinião. Eu gostei das suas opiniões. Uhum. Com... Hum, qual é a sua cena favorita de escrever? Você escreveu aqui. Ó, desse livro, a minha cena favorita, tem uma cena nesse livro que tem um momento que a Helena tá no parque, né? Com a família dela, os filhos, o Tei, a sogra e o Sim. missionário Pedro, né? E aí tem um momento que ele pega a filha dela, né, e roda ela, dança com ela como se fosse uma valsa. Aquele momento, ó, eu fico até. Gente, é aqui. Porque, assim, aquela cena é ela literalmente entendendo a graça de Deus na vida dela, sabe? Ela conseguiu ver o extraordinário no ordinário. Então, é uma cena que me emociona muito, porque ela, ela entende que ela está de volta à vida, né? Que, infelizmente, o esposo dela partiu, mas ela tem vida para ser vivida ainda, né? E ali, naquele momento, ela entende a graça do Senhor sobre a vida dela, sabe? Então, é o momento que mais me emociona, assim, aquela cena me abalou inteira. Você chorou nessa parte da cena, Chorei porque... muito. Na realidade, quando eu terminei de escrever o livro, era 2 horas da manhã. Uhum. E eu chorava, 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 chorava. Meu esposo estava deitado dormindo no sofá. Ele acordou assustado. O que que você está chorando, mulher? Eu tô assim, eu terminei. Mas, assim, aquela sensação de dever cumprido, sabe? Sim, Porque tinha uma cena que eu não tinha escrito. Na realidade, o livro tem 23 capítulos, ele tem 24. E aí, depois que eu já tinha escrito o livro, veio no meu coração, derivado dessa cena do parque, que eu precisava escrever um outro capítulo, né? Eu fiz a junção, e aí, quando eu escrevi esse capítulo, todo o livro fez sentido para mim. Aí eu entendi o propósito. verdade. Tem alguém aqui falando, o escritor Gustavo, seu esposo? É meu marido, ele mesmo. É, ele falando que gosta de The Flash também. É muito bom, não é, Gustavo? Verdade. Vou Ele é assistir com ele. nerd, né? O Gustavo é nerd, porque nerd gosta de Flash. Somos nerd, de verdade. Quando você falou seu Valentine, Flash, também tem Iron, É isso mesmo. de Muito verdade. bom. É porque são séries que você tem que ter uma atenção maior, né? Porque senão você não Verdade. entende. Então é muito bom. Hum, de verdade. E você pensa escrever outros tipos de livro? Como você tem outros projetos, novos gêneros? Eu tenho outros projetos, né? Assim, eu tenho um chamado missionário muito forte. Então, Isadora, eu quero conseguir me estabelecer de uma forma que eu possa viajar mais como missionária, né? Em fevereiro eu fui para a Amazônia para Certo. ficar 7 dias, fui para a Amazônia. A gente viajou mais de 18 horas no barco, né, para poder visitar as comunidades ribeirinhas. Então, cada dia estava em uma comunidade, né? Porque, assim, são povos que estão muito distantes de tudo. Então, a gente foi levar medicação, tratamento de saúde, um tratamento dentário. Dentro do barco funciona isso, sabe? Uhum. Eu cortei cabelo, né? Eu levei máquina, tesoura, fiz cortes de cabelo na comunidade, cada comunidade. Então, eu queria poder mais, assim, ter tempo e ter como investir mais em missões. É o Senhor que sabe, Ele que está no controle. Eu acredito que escrever histórias também é uma forma de fazer missão, né? Mas eu tenho esse projeto. Livros esse ano, eu estou finalizando Conexão Final.
Eu não tenho projeto de escrever mais livro esse ano. Eu preciso agora falar desses que estão escritos, porque é muito livro já. Já são 5 livros, pensa. É muito Eu- livro, né? Então tem que falar desses. Mas eu tenho esse projeto de missões e tem outros projetos para conexão que talvez no segundo semestre a gente pode falar mais. Exatamente, ainda mais porque a escrita também é ser missionário também. É, a escrita vai onde os pés da gente não podem ir, né? Exatamente, em nome de Jesus a gente vai estar lá na França, na Alemanha, nas Palmas. Boa noite, gente, quem tá chegando. Breno. É, eu e ele, Adriana, tudo bem? Ó, o Gustavo aqui falando que ele te apresentou para o Flash. Você é casada há quanto tempo, Isadora? 2 anos. É mesmo? A gente Que vai fazer. lindos. Que lindos. Deus abençoe, tá? A união de vocês. E você é casada? Quanto tempo? Eu sou casada dia 3 de junho, faz 26 anos. 26? Eu não acredito. 26 anos. Sou 26 anos. Eu tenho 48 anos. Uhum, 48, é 48. Tem hora que eu esqueço minha idade, minha filha. Esse ano eu faço 49. E eu tenho 48 anos, tenho uma filha, uhum. já tenho uma filha com 21 anos e sou casada há 26 anos. Eu faço 20, 26 em junho. ó, pra você ver, você tá casado, você existe o tempo que eu sou casada. Muito chão pela frente ainda. Quando eu nasci, você estava casando. Verdade, verdade. Mas seu casamento vai ser muito abençoado. É muita história, muito testemunho para contar. Amém. Tem muita história pra contar. Muita mesmo. Não é fácil não, tá? Mas se Deus for o elo mais forte, a gente vence, né? É, o cordão de 3 cordas é difícil de romper, ninguém rompe. Isso mesmo. Alguém E, tem curiosidade? Se alguém tiver alguma curiosidade quiser perguntar, né, Isadora? verdade. Pode Acho que perguntar. ninguém perguntou nada aqui, não. É. Essa live também vai estar salva. Pode Uhum, mandar. as pessoas podem ver depois, né? É, exatamente. Hum, você tem. Você colocou alguma experiência sua no seu livro? Sim, o luto, né? No caso, é, a Helena tem um momento que a Helena, ela tá tão exausta, né, de tudo que ela tá vivendo, tão esgotada, que o corpo dela se desgasta e ela precisa ir para o hospital, né? Porque ela desmaiou e ela teve um mal súbito ali. Eu passei por isso, né? Depois de um tempo no luto do meu pai, junto com os problemas que a gente estava enfrentando, a sobrecarga fez com que eu adoecesse, né? E aconteceu, né? Isso comigo, e eu trouxe isso para a vida da Helena representado de uma certa forma, né? Esse desgaste físico, porque o desgaste emocional, ele leva a gente ao desgaste físico, né? Porque a gente não dorme direito, a gente não se alimenta bem. Em algum momento o corpo reclama, né? Verdade. Ei, Gustavo, vou estar na FEFIC, sim. Verdade. Tipo, Vou, vou estar lá. Vocês vão na FEFIC? eu vou estar na coerência também. A gente vai estar junto então lá, uai. É, Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. mas vai ser todo meu. Verdade. Ai, mas assim, o seu livro, quando a gente está conversando sobre o luto, Uhum. é um tema muito sensível, de É o verdade. tema mais acessível. Né? Sim. Cada pessoa vive de uma forma, mas a dor ela é muito grande em qualquer caso, né? Uhum. É na dor que a gente busca bastante o Senhor. Com certeza. É na dor. Verdade. Verdade. E, e os versículos que você colocou no começo? Foi tão bonitinho que eu encontrei. Você está falando do Eclesiastes? Eclesiastes. É. Então, aqueles versículos também não tinham. É quando eu reescrevi o capítulo, quando eu escrevi o capítulo que eu falei com você, que eu adicionei, né? O livro já estava pronto, eu adicionei um capítulo. Uhum. Quando eu escrevi aquele capítulo, então esses versículos vieram ao meu coração, que há um tempo determinado para todas as coisas, né?
Coitado de nós com a nossa ansiedade, né? Tudo tem um tempo determinado. Não adianta a gente sofrer mais nem menos, né, pelas coisas. E aí eu pensei assim, esses vão ser os versículos que vão nortear as fases do luto da Helena. Então aquelas portas, você pode ver que a primeira porta ela não tem nada, ela tá fechada, né? E há um tempo determinado para toda coisa, todas as coisas. Deixa eu mostrar aqui, porque quem não sabe do que eu tô falando, aqui ó, tá dando para ver? Achei lindo. Então, aí essa porta que tudo tem seu tempo determinado, né? Aí depois vai passando as portas. Aí eu vou narrando, né? Eu vou passando pelo Eclesiastes. Essa porta aqui é tempo de prantear. Então, na primeira fase do luto dela, a porta está fechada. É porque no início do luto, a gente não caiu a ficha ainda, a gente fica, né? A gente não sabe nem o que está sentindo. Então, na hora que ela começou a entrar em processo de luto, aí vem o choro, né? Quando você percebe que a pessoa não vai voltar mais. E sofrimento. Aí depois de um certo tempo, as pessoas começam a falar com a gente que a gente precisa voltar à vida, que tem muita vida pela frente. No caso dela, deve ter ouvido muito assim, você é muito nova, pode recomeçar, né? E aí aqui é tempo de plantar. Só que isso aí é uma falsa, no caso da Helena, foi um falso sentimento, assim. Ela achou que estava pronta para voltar à vida, mas ela não estava. Então, essas portas vão mostrando a fase do luto que ela tá, né? Aí depois ela arranca o que ela plantou, porque ela vai para o chão de novo, porque tem esses altos e baixos. E aí no final do livro chega um momento que é tempo de voltar a sorrir, né? O tempo de dançar. Então eu quis colocar essas portas com esses trechos de Eclesiastes e as flores, porque as flores representam o estado de espírito dela. Lá na Coreia, as flores representam estados de espírito. Então as flores estavam combinando com aquele momento que ela estava vivendo, sabe? Eu vejo também que na Coreia e também toda a parte asiática, eles colocam bastante as flores nos animes. É porque as flores lá têm significados. Flores de nascimento, flores de estado de espírito. Então o hibisco, que é a última flor, que é tempo de dançar, significa que o hibisco ele é uma flor resistente. Ele nasce o ano inteiro independente da situação. Então ali naquele momento ela tinha voltado à vida. E nem ela era resistente, ela resistiu a tudo aquilo. Então, o hibisco representa aquele momento da vida dela. Eu sei como é, porque eu perdi uma avó também, É doloroso, né, Isadora? Não é fácil. de verdade. Mas, Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Teve algum desafio em relação a escrever esse livro com a sua própria história? Mayumi que está me perguntando. Eu amo a Mayumi. É uma pessoa que eu conheci através da ficção cristã por causa de Conexão Inesperada. É uma social media incrível, gente. Quem precisar de dar uma alavancada aí no negócio, pode chamar a Mayumi. Mas eu tive um desafio, assim. Inicialmente, quando eu percebi que era sobre o luto, aí eu tive aquela trava, né, de novo. Meu Deus, como que eu vou falar sobre isso, né? E eu falei, gente, eu vou ter que falar dos meus sentimentos. Ah, mas ela é viúva, você perdeu o pai. Mas eu perdi meu pai, eu tava com a minha filha pequena, meu marido passando por desemprego, tava acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo. Então, assim, eu precisei ligar o automático para me conseguir viver, para dar conta de tudo que eu estava vivendo. Te amo, viu, Mayumi? E então, assim, o desafio foi esse: passar a minha carga sentimental sem que o livro ficasse pesado, sem que o livro ficasse chato, mas eu precisava falar a verdade, eu não podia inventar sentimentos, sabe? E eu precisava que as pessoas entendessem que, independente de qual era o luto dela, aquilo ali acontece com a gente, às vezes. A gente não quer mais viver, a gente só quer viver pelo outro, e não é fácil. E teve um momento que eu entendi que, em vez de murmurar a falta que eu tinha do meu pai, meu pai não vai ver minha filha casar, meu pai não vai ver, né, meu pai não me viu escritora, né? Então teve esse momento que em vez de eu murmurar, eu pensei assim, eu preciso agradecer o tempo que eu tive com meu pai, em vez de lamentar o tempo que eu não vou ter com ele.
É nesse momento que a gente entende a graça, né, de Deus. E aí, quando eu escrevi essa parte do deixar ir, eu percebi que eu precisava escrever para que a cura no meu coração também fosse concretizada. Então ali realmente parece que eu deixei o meu pai finalmente ir, após 14 anos. Eu sei qual é, porque quando eu perdi minha avó, eu perdi ela pela Covid. E eu só soube sentar aqui no meu quarto onde eu tô, porque antes de casar, quem era meu cantinho, eu só fiquei no pé da cama e só soube orar. Coloquei um louvor e comecei a orar a Deus. Nossa. O Breno tá aqui falando também. Mas assim, eu vou continuar, eu vou ler o que você falou, Breno, mas Isadora, isso aí que a gente passa é algo muito difícil mesmo, né? É difícil até pra gente explicar, porque, né, a dor cada um sente de um jeito. E às vezes a pessoa não entende que a gente tá sofrendo de verdade, né? A Helena passou por isso, né? As pessoas não param de perguntar, acham que tá tudo bem. E aí que a gente enfia na coxinha, né? O Breno falou aqui que estou tentando essa trava para continuar lendo, Grazi. Está falando comigo e a dor da Helena eu posso sentir também. Como eu faço para continuar? Breno, deixa eu te falar. Leia, continue. Porque vai chegar o momento onde essa história vai ter uma reviravolta. E isso é importante. Se está doendo, você está sentindo, tem coisas que precisam ser tratadas aí, eu acho, sabe? Isso é bom a gente sentir, né? Os livros, eles precisam ser escritos de forma que a gente sinta mesmo, para que a gente consiga transmitir a história verdadeira. Então, respira um pouquinho e continua, porque eu te prometo que se você chorar mais para frente, não vai ser de tristeza, vai ser de alegria. Como diz a Foi palavra. doloroso para mim, mas tem o tempo de alegria, tá chegando. Não sei qual capítulo que você tá, não. Verdade, porque diz a palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bem pela manhã. A Mayu me falou que acha muito necessário abordar a temática, porque ouvimos muito pouco a respeito. Outro dia, muito forte, né, Bianca? Bianca é uma querida, gente, está administrando a LC da coerência dessa história. Bianca é sensacional, gente. Quem precisa de apoio literário, pelo amor de Deus, procura Bianca, porque ela é apoio de autores, né? Ela é incrível, uma fofa. É, a gente tem que falar sobre isso, Mayumi. São muito poucas pessoas, né? Eu ouvi uma pessoa falando que não gosta muito sobre o luto, quando tem luto, assim, não gosta. Gente, as pessoas casam, as pessoas namoram, mas as pessoas também perdem pessoas, as pessoas também ficam doentes, as pessoas perdem emprego. Eu não gosto de escrever personagens que não existem. Os meus personagens, eles são pessoas reais, com problemas reais, né? O idol coreano que eu escrevi em Conexão Inesperada, o Yoon, ele estava a ponto de desistir da vida dele. Ah, mas nossa, é tão forte. É forte, gente, mas existe. A gente tem que falar sobre essas coisas. As pessoas têm que saber que as coisas acontecem, né? Porque é a forma que a gente tem de ajudar. Quando a gente entende o problema, a gente consegue ajudar, né? Sim. Diz aqui a Esther Soares. Essa história me emociona demais. Vale a pena ir É, à leitura. pode ler. Essa história me emocionou demais, vale a pena ir até o fim da leitura, né? A gente, a Esté é tradutora, revisora, ela fez a tradução de Conexão Inesperada para o inglês, Isadora, você sabia? Sério? Conexão Inesperada tem em inglês, quem sabe em breve a gente vai ter a escolha de nós dois em inglês também. Mas ela é incrível, gente, também, revisora, sensacional. Fez a leitura crítica do meu último livro agora, que vai lançar. Mas essa história realmente quando terminou de ler, ela ficou assim, ai meu Deus, tem pena que acaba. Então, Breno, na hora que você chegar no final do livro, você vai falar assim, pena que acaba. Verdade, eu fiquei assim. Eu fiquei lendo seu livro a viagem toda aqui até São Paulo. E até Você eu fiquei. consegue ler o carro andando? Você consegue ler um ônibus carro andando? Eu não consigo. Não, é que assim, tava tendo muito trânsito. Ai, ficar parado. Carro parado. E com isso, eu consegui ler a história toda. Verdade. Eu lembro, eu falei assim, gente, a LC, o pessoal tem 20 dias para ler. O povo tá lendo com 2 dias, 3 dias. Então, sabe por quê? Isso é bom, porque é sinal que a leitura tá fluida, né? Verdade, eu só tava querendo. Eu não consigo respeitar o cronograma de leitura. Eu também não consigo, não, eu leio no meu tempo. Tem que admitir isso.
de verdade. Eu sou muito ansiosa. Não pode ser ansiosa, viu, Isadora? Eu fui curada dessa tal de ansiedade. Vamos diminuir a ansiedade, viu? Mas foi uma ansiedade boa, porque eu quero mais. Seu livro me prendeu, de verdade. Meu marido, ele teve que ficar, o quê? O que tá acontecendo? Eu lembrando de você falando que você tinha que segurar os surtos porque tinha gente perto. É que aconteceu, era o carro de viagem, foi o dia da viagem. Assim, tava um motorista, sabe, Car? Carro Aham, de viagem. uhum, O motorista, mais um homem no lado do motorista, e meu marido tava do meu lado. uhum. Para não assustar o motorista, porque eu queria gritar em alguns momentos, só Na hora da Yura, você deve ter querido gritar, né? Na hora da namorada. eu, de verdade, ela me paga. Aqui a Esther tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Pode falar. Grazi, qual a cena que mais te emocionou ao escrever? Ô, Esther, eu falei aqui que é aquela cena do parque, na hora que o Tei pega a filha da Helena no colo, né? E a Hannah. E aí ali, aquele momento, a Helena presencia o ordinário no o extraordinário no ordinário. Ela entende a graça do Senhor ali, né? Então eu amei muito escrever aquela cena. Na hora que a Isadora perguntou, eu fiquei toda arrepiada, porque aquela cena é a cena que deu assim origem ao capítulo que não ia existir no livro, né? E fez sentido na história, né? Sim, verdade. Como? Eu tenho um padrasto que ele é meu pai, de Uhum. verdade. E com isso, eu me senti conectada a Helena porque eu conheço esse amor que tá criando no Taiete, pai e filho. Que tá acontecendo com Sim, as crianças, entende? sim, E eu sei. eu vi o Taiê como padrasto das crianças, fiquei, nossa, é igual eu e meu pai, Que de bom, verdade. que lindo isso. As famílias podem ser reconstruídas, né, Isadora? Sim, porque assim, ele é um pai que ele criou com uma filha, eu sou enteada, mas ele é pai e filha, como não tem padrasto e É enteada. pai, é pai. Né? Isso é muito bonito, isso, né? A gente ouvir isso nesses tempos de hoje, né? Onde as famílias não estão desestruturadas, né? Tem pai brigando com filho, filho brigando com pai de verdade mesmo, assim, que nasceu ali, e as pessoas estão sem respeito pelas famílias, né? Os familiares sem respeito um com o outro. Até é bonito ouvir isso de você. Obrigada, de verdade. Eu fiquei só pensando no meu pai nesse livro. Porque assim, Dá vontade até de escrever mais da história, né? dá. Imagina, a gente vendo o Tei levando a Hannah no altar. Ah, seria lindo, hein? Comecei a ter ideias, comecei a ter ideias. Se você quiser conversa com você. Esther, eu estou tendo ideias aqui, minha filha, Mayumi. Falei que eu não ia escrever mais nada esse ano. Eu acho que Adriana, sua mãe, Adriana é sua mãe? é minha mãe, Adriana É. Gramão. Eu vi aqui que ela começou a me seguir, depois eu vou te seguir de volta, Adriana. Sim, de verdade. Como nós... Aí ele vê lá o genro da Quando espada. você começou a namorar o Gustavo, como que seu pai reagiu? Ele recebeu muito bem. Meu pai é um homem de muita palhaçada, ele brinca com todo mundo. Quando ele brinca é porque ele recebeu bem. Ah, então tá bom. Isso é muito É, bom. de verdade. Como meu marido, ele não é muito fã de legumes. Entende? Quem? Hã? Meu Quem que marido não é? Seu marido não é fã de legumes? não é muito fã de legumes. E com isso, meu pai ele fazia sopa. Você vai ter que comer, né? E meu É, marido Gustavo. só fica engolir assim. Eu falo que quando a gente come aquilo que a gente não gosta, mas a gente tem que comer porque não tem jeito, a gente fica com aquela cara de bocão, né? Custa engolir o negócio, a boca fica cheia. É, Hum, Deve ter sido engraçado isso. foi, foi. De verdade. Mas. Ai, que live maravilhosa. Tem mais perguntas aqui? Alguém será que perguntou? Não, acho que. É que eu não consegui enxergar muitas letrinhas.
Eu tô Não, de mas tá óculos. dando para ver aqui. Não tem mais perguntas, não. Uhum. Aqui, a Esther. Eu respondo. Ah, ela perguntou aqui, ó. Grazi, existe alguma cena que funciona como coração do livro? Aquela que resume tudo o que você queria dizer emocionalmente? A cena do deixar ir, que não ia ter, né? Ela Hum. resume tudo que eu queria dizer emocionalmente. O livro, eu entendi quando eu escrevi essa cena que era para ser aquilo ali desde o início, mas eu não consegui escrever. Por quê? Porque o deixar ir, o entender que eu precisava deixar ir, era muito difícil. Eu não sei se você já assistiu, eu falo disso, eu fico um pouco emocionada. Eu não sei se você já assistiu, alguém de vocês aqui já assistiu Corajosos, que é um filme cristão? Eu acho. E agora, o Gustavo que é bom de memória. Mas acho que Esse ainda não. filme Corajosos, em questão, é um filme que fala sobre o papel do homem, né, dentro do lar, como provedor, mas em um momento do filme, o personagem masculino ele perde a filha, né, em um acidente. E ele passou muito tempo angustiado, ele tinha um filho e ele não conseguia dar atenção para o filho, ele não conseguia lidar com a esposa dele. Você já viu esse filme? Eu tô lembrando do filme A Cabana. Ah, tá. Não, esse aí é pior, esse filme da cabana. Esse que eu tô falando é mais leve. O da cabana é tenso. Uhum. Então, só que aí Deus vai ministrando no coração dele, e tem um momento que ele para de chorar e agradece o tempo que ele teve com a filha dele, né? Uhum. E na época eu estava passando por um luto muito profundo do meu pai. E aí, essa cena foi uma cena que me fez repensar. Porque já estava 2 anos e meu luto não passava e eu estava sofrendo. O Gustavo falou que vocês assistiram. E, e eu estava sofrendo com aquilo. E aí, na hora que eu vi aquela cena, eu entendi que eu precisava fazer aquilo. Eu precisava parar de chorar, de lamentar. Eu tinha raiva do meu pai. Por que que meu pai me abandonou, me deixou minha família? Eu tinha raiva, então eu precisei ele perdoar, porque ele me deixou, e falar com Deus, obrigado pelo tempo que eu tive com meu pai. E aí, quando eu terminei o livro, eu falava assim, gente, esse livro não tá doendo, não tá. E aí, essa cena, essa dor, esse sentimento, esse momento de entrega veio, né? E aí, a minha personagem, né, passa por um momento onde ela precisa deixar ir para ela voltar à vida. Eu sei como é, porque eu Então, falei do meu braço, né? Que é meu pai. Eu sei como é essa dor que você está sentindo. Porque uhum, meu pai, o meu pai biológico, ele tá 3 anos desaparecido. nossa, Então eu não tenho contato com ele há 3 anos. Então, essa conversa tá sendo também uma cura pra mim, de verdade. Como é eu, porque às vezes a gente precisa encerrar ciclos também, né? é, Não é só uma perda física, às vezes também são ciclos emocionais, dores. A gente precisa deixar ir, né? sim, de verdade. Sinto muito Não sou pelos. psicóloga, tá? São experiências pessoais, né? Bom, É a você- forma como me ajudou, né? Entender que eu precisava seguir em frente. Mas talvez possa ser a forma que algumas pessoas também possam deixar, né? Possam seguir em frente. Uhum, de verdade. Porque a vida é a maior psicóloga que a gente tem. Deus colocou muitas experiências pra gente construir, né? Sim, Como Deus, eu gosto de falar que nós, que a gente é o papel e Deus é o lápis. sim, verdade. Verdade. É. Com É isso. certeza. Eu tô vendo se tem alguma pergunta aqui. Sim, Com certeza o que a gente não faz por amor. O que a gente não faz por amor, né? porque falando sobre o livro, porque o Thay, ele deu todo o coração pra ela, esperou ela,
O Tai, ele teve uma oportunidade no passado, por causa da imaturidade, ele não conseguiu segurar, né, a oportunidade que ele teve. Uhum. Ele não fez a melhor escolha da vida dele no passado, né? Mas depois ele teve a oportunidade e, mesmo de forma muito atrapalhada, né? O pai podia ter evitado algumas coisas, né? Se ele tivesse sido sincero com ele mesmo, na verdade. Porque ele estava Verdade. tentando esconder até dele e de Deus o sentimento, né? Porque, coitado, mal sabe ele que de Deus a gente não esconde nada. Mas Sim. ali ele estava achando que estava passando despercebido, né? Então, se Ele ele tivesse sido honesto com ele, no início ali, do uso da Helena, né? Da aproximação, teria evitado algumas coisas que acontecem na história, né, Isadora? Verdade, que nem Jonas, ele tentou se esconder de Deus, mas depois apareceu um peixe gigante É pra... verdade. Não adianta fugir. Gostei da analogia do Jonas. A Esther perguntou aqui mais uma coisinha, deixa eu ver. Grazi, você costuma criar a história inteira antes ou deixa os personagens te guiarem? Então, eu sou uma arquiteta que depois se torna jardineira, Esther. Quando eu vou escrever a história, a ideia vem inteira inicialmente. Aí o que que eu faço? Eu já decido quantos capítulos vai ter, coloco tipo um título em cada capítulo e faço um mini plot para cada capítulo. Uhum. Beleza, deixo descansar. Depois eu pego esse mini plot e engordo ele um pouquinho, vou recheando ali o livro. No decorrer do recheio, o que que acontece? Os personagens mudam, né? A escolha de nós dois não teria luto. Não? Não. Era para ser um romance mamão com açúcar, né? Era para ser a história de duas pessoas de cultura diferente, mas em algum momento ele virou o luto. É, a base da história sobre os dois não mudou, mas o Uhum. processo de como eles ficariam juntos mudou totalmente. Uhum. Então eu Como? começo como arquiteta e na hora que termina eu sou jardineira, Eu entendeu? também sou jardineira. Então me Eu conta. preciso, eu preciso de planos. Eu preciso de planos para começar. Não sei se, eu não sei você, eu tenho TDAH. Eu preciso de planos para seguir. Preciso de lista. Mas no meio do caminho o negócio desanda, porque a gente tem TDAH, né? Então. Mas graças a Deus que essa parte minha aflora muito a criatividade, assim. Graças a Deus o Senhor me permitiu ter criatividade. E aí Sim, não é justo que eu use essa criatividade que não seja para glorificar o nome dele, né? verdade, porque Deus, ele tá compartilhando a imaginação dele com seus filhos. E quando eu vejo esse monte de livro escrito, eu falo, não foi eu, foi o Senhor, porque eu não teria essa capacidade, Concordo. sabe? Então, quando a gente recebe feedbacks, né, das pessoas que leem o livro e falam, o Senhor falou que eu precisava renunciar a isso, o Senhor falou que eu precisava agir assim, através da sua história Deus falou comigo. Nossa, é uma recompensa tão grande, porque é o nome dele que está sendo glorificado, não é a graça escritora, não é a inteligência, não é a criatividade, é o nome dele, né? Porque é sobre ele. Eu falo que Deus não é um personagem nas histórias que ele me permite escrever. Deus é o centro. Verdade. Nada nessas histórias acontece sem que Deus seja o centro. Verdade. Ele que é a capa, ele que as cores, as letras, tudo. Obrigada, Esther. O Senhor toca, né? Aí ele tá me usando e a gente vai deixando ele usar, né? Já permitindo isso. Mas não é fácil. Tem dia que a gente tá triste, tem dia que a gente não quer escrever, tem dia que a gente recebe uma crítica e aí a gente não gosta da crítica. Porque caiu, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Essa é a parte 2 novamente. Vai dar tudo certo. Eu vou te chamar, tá bom? Vou tentar mandar aqui. Oi, Breno. Obrigada por voltar aqui. Pronto. Oi, Grazi, novamente. Caiu o sinal. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ai, no. Vamos continuar? Vamos Vamos? pra finalizar a live? Sim?
Olha, obrigada por compartilhar, viu? Eu Tudo que isso. agradeço. É um assunto muito sensível para você. Isso tudo. Eu agradeço muito também o convite, essa oportunidade de poder falar aqui com você, né? Falar um pouquinho mais dessa história. E é isso, gente. Quem, né, que tiver curiosidade sobre os livros que eu escrevo, começa por esse, Uhum. depois vai para a série Conexão, vai para Amor Sem Filtro. Amor Sem Filtro, Isadora, você tem que ler, você vai rir demais do personagem. Tem esse aqui que é o Conexão Inesperada, o primeiro, esse aqui é o segundo, Uhum. Conexão Risco. Mas, para quem gosta de comédia romântica, que é aquele estilo de filminho de Natal, Sim, sabe? eu gosto. Amor Sem Filtro é um livro curtinho, é um livro de 80 páginas no Kindle, então é rapidinho a pessoa lê. Aí, Breno, se você quiser ler primeiro um pouquinho de Amor Sem Filtro pra você rir, depois você volta pro A Escolha de Nós Dois, mas eu te garanto que você vai gostar muito de terminar de ler A Escolha de Nós Dois. Na hora que você terminar, Breno, seu coração vai estar quentinho, porque essa história vai ter uma reviravolta Não, maravilhosa do que o amor de Deus pode fazer. verdade, porque Deus ele cura todas as feridas. Não tem uma pessoa que não sai curado do amor de Deus, porque ele cura tudo. Diz o Breno que está desesperado para ver o que que eu ia falar. Ô, Breno, me lembra aí o que que eu estava falando, que eu acho que eu continuei. Eu lembro que eu estava falando que. Obrigada, Adriana. Depois me conta se você gostou, viu? Sua mãe. É mesmo, mãe. Você está intimada a ler todos os livros. Coitada da sua mãe, gente, ao vivo, sendo intimada. Porque ela. Em cadeia nacional, Adriana. Então, É porque é ela que me fez leitora. Então, aí pronto, mãe. Então agora não tem saída, mãe. Vai ter que ler. exato. Ai, ai, te amo, mãe. Ai, mas assim. Você tá falando que o amor. Tá falando do amor. Então, nossa, eu não sei nem o que eu tava falando mais, gente. Qual parte? Assim, me ajuda aí, gente, me lembra? Uhum. Minha mãe contou sim. Obrigada, Adriana. Depois você me fala. Mas é isso, gente. A live é sobre isso, né? É sobre é, o amor de Deus, né? A graça do Senhor sobre a vida da gente. E, nossa, toda honra e glória seja dada para Ele, sabe? Não, Ah, não, eu não consigo, gente, escrever personagens onde eles não tenham problemas e aí onde Deus não vem e entra na vida deles com providência. Eu tenho personagem que não quis mudar. A gente vai uhum. encontrar gente assim na vida, né? Verdade. A gente vai encontrar gente assim na vida. Então, lá em Conexão Inesperada, teve um personagem que teve todas as oportunidades no mundo e não quis mudança. A gente Olha, vai encontrar pessoas assim. eu tenho uma perguntinha pra você. Pode De verdade. fazer. Sabe a Yura? Sim. Você pensa em fazer uma história inspirada nela? Porque assim, ela me Hum, hum. impacta bastante. De Sim. verdade. A Yura impacta, pode falar. Você pensa em fazer uma história com ela? Porque no livro, depois do livro, assim, uma nova. Uma vida pra ela, assim, porque ela é uma dos personagens secundários, não é? Sim. Ela teve um papel importante na história e algumas pessoas que leram o livro falaram que ficaram com raiva dela, né? Mas na verdade a Yura não é o problema. O problema era o Tei, né? Ela não tem culpa de reagir da forma que ela reagiu. Foi algo provocado. Ela precisava ter reagido daquela forma com a Helena. Vocês vão ter que ler para descobrir, tá, gente? Ela precisava? Não. Mas ali naquele contexto que ela estava vivendo, era aceitável entender o que ela estava sentindo ali, sabe? Porque se ele no início não tivesse escondido tudo que ele estava sentindo, não tinha chegado no ponto que chegou, né? É, se Então, fosse. eu quase transformei a Helena, quase eu transformei a Yura numa vilã. Mas eu falei, não, ela não é a vilã aqui.
Se eu transformar ele em vilão, vou estar validando o comportamento do Tei. O comportamento do Tei não estava certo, Não. né? Não estava. Né? Ele merecia um puxão de orelha ali, que teve gente que deu um puxão de orelha dele, ainda bem, né? Mas é, temos a personagem Minsuke, que é maravilhosa, né? Mas eu não tenho ideia de escrever sobre a Yura. Eu não quis prolongar muito sobre a Yura. Então, ficou subentendido ali que ela seguiu a vida dela em frente, entende? Uhum. Aqui, o Breno ele escreveu aqui para você. Como você disse que é uma arquiteta na montagem Ah, de seus livros, mas no fim vira uma jardineira. Eu comentei que ele é um é o fermento fermento. que faz os seus livros tocar cada coração. Ele é o fermento, Breno. Ele é tudo. Breno, assim, quando eu termino a história, se eu não sentir sobre Deus, sim, ele não está completo, assim. Se Deus não for o centro daquilo ali, é como se eu tivesse em desobediência ali, eu não tivesse escrito o que ele pediu. Então, por isso que eu deixo descansar, sabe? E aí, ao longo do processo, eu vou virando jardineiro por isso. Porque ele vai plantando as sementes no meu coração, e aí eu vou levando essas sementes para o livro, fazendo frutificar ali, né? Na verdade, eu acho que é ele que frutifica tudo, na verdade, né? Assim, eu não sei nem como explicar, gente, porque Deus é tão tremendo, Deus tem feito tanto por mim, assim, que eu custei muito para entender, sabe, o propósito dessas histórias. No início, as pessoas liam o que eu escrevia, sabe, Breno e Isadora? E aí as pessoas vinham criticar, me atacava, e eu ficava muito triste. Depois o Senhor falou comigo: Oi, minha filha, baixa a bola aí. Se estão criticando, não é sobre você, é sobre mim. Se estão elogiando, também não é sobre você, é sobre mim. E aí eu Verdade. comecei a entender que é tudo sobre ele, né? Então, acho que por isso que eu começo como arquiteta, porque começa a Grazi, né? Metódica, com lista. Como a coisa não é minha, como a história não é minha, como é ele que está no processo, eu vou ter que virar jardineira, porque ele vai mudar tudo. Ele vai mudando, ele vai colocando coisa no meu coração, ele vai me dizendo o que eu tenho que fazer. Só que sabe como que isso acontece, Isadora? Eu preciso me relacionar com ele. Se eu estou em falta com a leitura da Bíblia, com a oração, com o meu momento devocional, eu demoro muito para escrever. Quando eu Sim, estou no meu relacionamento bem afinadinho com ele, parece que vem aquele download espiritual, assim. Porque eu consigo escrever mais rápido, né? Hoje eu tenho a Esther comigo, que tem feito a leitura crítica. Ela já entendeu a forma como eu escrevo. Então ela consegue me ajudar a destravar, a ter clareza, sabe? Porque às vezes eu quero falar de um determinado assunto e por medo eu não sei como abordar. Então, verdade. gente, uma leitura crítica, uma revisora que tem esse olhar assim afiado, igual a Bianca faz isso também, né? A Bianca Projetos, é muito bom. Assim, é muito bom, sabe? Que a gente tem uma segunda opinião, né? E assim, de uma pessoa cristã que também está alinhada com Deus. Uhum. Ah, meu pai. Breno, você conseguiu, eu consegui te responder? Uhum. É, você fez eu lembrar de um pão, vamos dizer. E o pão tem que ficar lá de molho esperando para ele ficar gostoso. É, você vê que o fermento ele é um pouquinho, né? É, Você põe um exatamente. pouquinho na massa. E aí aquele negócio transborda, né? Como é que fala? Faz toda a massa crescer, né? O relacionamento com Deus é assim também. Exatamente. Não é. Pouquinho, pouquinho. Na hora que você assusta, você já tá tendo um tempo de qualidade com ele. Aquilo ali já fez toda a massa crescer, todo, né? Tudo em você crescer. Aí você não consegue mais ficar sem ele, né? Uhum. Verdade. Eu estou muito feliz porque quando eu só consigo crescer porque Deus está comigo, de verdade. Depois que eu entreguei o Instagram, meus inscritos para o Espírito Santo, de verdade, foi tudo novo, tudo que, sabe, tudo está se movendo. Tô sentindo tudo mover. É isso mesmo. Tem um versículo que eu gosto muito de falar, eu não vou lembrar a referência exata dele agora, é em Isaías que está. Uhum. Mas fala assim, para que todos vejam e saibam e juntamente considerem que foi a mão do Senhor que fez, o Santo de Israel que fez, sabe? É Ele que faz. Uhum. Ele que faz. Você querendo ou não querendo, é Ele que faz.
Então, o melhor é que a gente queira, né? Porque a gente não vai ter nenhum plano frustrado, não é isso que a Bíblia fala? Para a gente apresentar todas as coisas ao Senhor e nenhum dos nossos planos serão frustrados. Então, quando a gente se relaciona com Ele, a gente passa a conhecê-lo melhor. Quando a gente conhece o Senhor melhor, o que que acontece? A gente sabe o que que Ele gosta e sabe o que que Ele não gosta. E aí eu não vou ter coragem de pedir para Deus um negócio que eu sei que Ele não gosta. E aí eu vou começar a pedir o que eu sei que Ele vai aprovar. E aí Ele vai realizar. E aí qual o meu plano que vai ser frustrado? Nenhum. Porque eu estou ali vivendo em obediência a Deus, né? Exatamente. Como a nossa carne vai querer fazer a bagunça no mundo para atrapalhar as obras de Deus, o inimigo e a carne, mas Deus ele sempre vai dar a volta por cima para a gente conseguir glorificar o nome dele. É verdade. Breno, obrigada, viu? Intimidade com Deus é tudo, com certeza. A gente precisa fazer isso melhor cada dia, né? Não deixar que o tempo, a rede social, a distração, Verdade. roube o nosso tempo com o Senhor, né? Porque é muito gostoso, gente, a gente passar horas assistindo uma série, um filme, Uhum. mas o entretenimento, ele veio para nos distrair, é uma arma do inimigo. Quando a Bom, gente está distraído, a gente não está falando com Deus. E às vezes você está distraído, nem é vendo coisa ruim, gente. São programas leves, que não tem palavrão, que não tem cena inapropriada. Aí você não está fazendo nada de errado, né? Então tá tudo bem? Tá tudo bem, se você tem seu tempo com Deus. Agora, se você não tem teu tempo com Deus porque você tá vendo coisa bacana, aí tem alguma coisa errada, né? porque assim, a nossa boca tem o poder da bênção e da maldição. Então, como eu posso pegar o meu celular e glorificar o nome de Deus, ou eu posso fazer para minha própria vontade. Com certeza. A carne, né? Verdade, porque o ser humano é egoísta. Sim. Não pode negar isso, não. Não, Mas quando alimenta o nosso espírito, Deus é glorificado pelo nome dele. com certeza. E é isso, viver para Cristo, morrer para Cristo. Né? O viver é lucro, o morrer é mais lucro ainda se a gente morrer em Cristo, né? Verdade, porque o céu, que é a nossa casa, lá tem tudo em ouro. Isso aqui é tudo passageiro. Passageiro. E Jesus não voltou. Se a gente ficar pegado nesse mundo aqui, a gente não sobe, né? A gente não sabe, de verdade. Eu quero subir, meu filho. Primeira classe. Morar com meu Jesus lá no céu. Ele Em vai nome perguntar de Jesus, né? Em nome de Jesus. vidas, você, qual é o meu nome? Quantas vezes você salvou? Oi? Vai. Não, é quando Jesus tiver, quando a gente estiver lá no grande dia, Jesus vai perguntar quantas vidas você salvou em meu nome. É. Agora, o pior é se ele chegar e falar: aparta-te de mim, não te conheço, nem imagina. Nossa, A gente tem que ter vida com Deus, gente. A gente tem que ter vida com Deus. Então, assim, a gente escreve. Uma coisa que eu tenho que falar que é muito importante, Isadora. A gente escreve ficção cristã. Mas a ficção cristã, ela não substitui a Bíblia. verdade. Isso é uma Você grande. fica vivendo só de trecho que tem aqui nesses livros, porque tem trechos bíblicos nos meus livros todos, assim. Mas ele não substitui a Bíblia. Né? A Verdade. palavra do Senhor é aquilo que alimenta a gente. A gente não pode ficar vivendo de migalha da palavra, né? Só de leite e mel. A gente precisa de alimento sólido para crescer. E a Bom, Bíblia é isso. exatamente. A gente pode usar os livros como seus livros. A gente pode pegar os livros como Eclesiastes, que está aqui, certo? Uhum. Pegar a Bíblia e pegar os versículos da nossa Bíblia, como pode usar como apoio, mas não pode substituir a palavra de Deus. Não pode. Uhum. É a palavra de Deus em primeiro lugar. A Exatamente. ficção cristã traz mensagens sobre Deus, fala sobre pessoas imperfeitas, pessoas que pecam como nós, mas ela não é alimento. A palavra de Deus é alimento, né? Ela é em primeiro lugar. Isso aqui é um entretenimento saudável, né? Exatamente. São palavras, são livros que apontam diretamente para ele, mas não substituem a Bíblia. Exatamente. Como que veio aqui na minha cabeça, como é um exemplo, como você prefere um suco de laranja natural, saudável, um refrigerante que é artificial. Pois é. Uhum. Então, isso não é devocional, né? Ficção cristã não é devocional, ficção cristã não é a palavra viva, né?
São coisas que apontam para Cristo. E louvado seja Deus por isso. No nome de Ao Jesus. Breno aqui. Breno, Deus te abençoe, viu? Mas que o Senhor, né, tenha falado do seu coração, Isa. Tenha falado do coração de quem possa estar escutando aqui, né? Que o nome dele vai ser glorificado através das nossas vidas mesmo, né? Que as pessoas vão olhar para nós, em qualquer área da nossa vida, né? Seja a gente médico, escritor, caixa de supermercado, qualquer profissão. A nossa profissão é vocação, né? O ID, ele é para todos. Então, a gente precisa entender que a gente é um missionário aonde a gente está atuando com aquele emprego que Deus deu para a gente naquele momento, né? Porque ele é a palavra viva. Ele é a palavra viva. É a Exatamente. palavra. De Então, verdade. Então, com essa live. Terça-feira, foi segunda-feira, eu fiz uma live com o Alexandre Canhone e ex-Paquito da Xuxa. Ô, gente, era pra live ser de 30, 40 minutos, a gente conversou 1h30. Eu, ele e a esposa dele. Eu vi, Que eu gostoso que foi. foi, mas... O que Deus fez na vida dele, gente. Que gostoso que foi. De Falar verdade. sobre Deus é bom, né? Falar sobre Deus é sempre bom. Exatamente. Ai, que Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe também, viu, querida? Né? Que te use, né? Que você chame outras autoras maravilhosas para estar falando um pouquinho sobre os livros dela e compartilhando o que Deus tem feito na vida de cada uma, né? Chama as meninas também, a Esté, chama a Bianca para conversar, chama essas meninas, a Mayumi que estava aqui, para poder estar falando mesmo, né? Cada uma na sua área daquilo que Deus tem feito na vida delas, né? De verdade, eu vou querer sim, vou querer entrevistar todo mundo. Entrevista, que é muito bom. É muito importante as pessoas ouvirem, né? O que a gente pensa, o que Deus tem feito, né? É um prazer estar na presença. É um prazer estar na presença. Que Deus nos abençoe, Amém? me abençoe todo mundo que esteve aqui na live conosco, né, Isa? Exatamente. Abençoe, sem dúvida, todo mundo da live, todo mundo que vai assistir. Então, Adriana e Isadora, depois, quando vocês lerem os outros livros, vocês me falam o que acharam, tá? Pode deixar. E olha, escreva. O quê? Escreva. Vou escrever. E olha, tá gravado. Deixa que o Senhor vai inspirar. Eu tenho um projeto aí, eu não posso falar em mente, mas deixa que o Senhor tá moldando isso aí. Uhum. Quando vier um bloqueio criativo, vamos orar, porque o inimigo não vai nos parar. Não vai. Não vai. E vamos ver o casamento dos filhos da Helena e do Ai, meu Deus, vamos orar sobre isso. sobre isso e ver casamento. Vamos orar sobre isso. Agora vai lá ler depois o Amor Sem Filtro e me conta. Você vai rir um pouco. Você vai ficar com raiva do Lipe, eu já tô avisando. Você vai querer matar o Lipe. Porque se você achou que o Tei fez coisa errada, o Lipe fez muito pior. Então, Ai, amado, acho psicológico. só que tem a Clara, que é uma personagem maravilhosa, e o Senhor vai usar ela para colocar o Lipe no lugar. Entendeu? Então leia depois Amor Sem Filtro. Ele tem 80 páginas. Se você leu a Escolha de Nós Dois, uma viagem, minha filha, você vai ler com 1 hora Amor Sem Filtro. Eu sei, porque eu tava lendo aqui um continho de 71 páginas, já tô a quase 50% do conto. Então, depois você me conta o que você achou, tá bom? Vou sim, de verdade. Então, Tá olha, bom. eu converso com você nos próximos dias. Tá joia. Tchau, tchau. Essa agenda lotada, meu Deus do céu, ô Jesus. Ah, Mas é isso mesmo, vai lendo no seu tempo, no seu processo aí. Vai chegar a hora certa de você ler, tá bom? Amém, Jesus. Vamos. Beijinho, então. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Gustavo, cuida direitinho da sua esposa, tá, rapaz? Cuida direito da sua esposa. Ah, Muito preciosa a sua esposa. E é um prazer, gente, estar aqui com todos vocês, né? Quem fez pergunta. E foi uma bênção mesmo, tá? Beijo, boa noite. boa noite. Boa noite. Salva esse pedacinho aí.
Pode falar. Ah, e tá salvo, tá? Tá A outra bom, beijo. A outra já ficou salva, eu até comentei lá. Tchau. também. Tchau. Muito obrigada por todo mundo estar aqui, viu? Deus abençoe.